Uma prática oriental é a mais nova moda entre esportistas famosos nos Estados Unidos. A terapia biomagnética à base de ímãs. Mas será que espalhar ímãs pelo corpo ajuda mesmo no tratamento de problemas musculares? O que está atraindo os atletas de todos os esportes profissionais americanos são ímãs. O fisioterapeuta do Miami Dolphins usa no time inteiro. O armador Dan Marino está com ímãs no joelho para ajudar na recuperação de uma cirurgia. Os Yankees de Nova York confiam num ímã para sarar o ligamento rompido do meio de campo Bernie Williams. No circuito sênior de golfe profissional, 8 entre 10 jogadores usam os ímãs. Bob Murphy tem 2, 4, 6, 8, 10, 12 agora. No mesmo ritmo vão os amadores e os atletas de fim de semana. Joe Corey, que dá aula de golfe numa academia de Nova York, já não suportava a dor no ombro quando tentou os ímãs. Alguns dias depois, a dor tinha ido embora. Queria levantar o braço, diz ele. Ainda sinto um depósito de cálcio no ombro, mas a dor se foi. Os ímãs são 200 vezes mais fortes do que os comuns, aqueles usados para pendurar coisas na geladeira. Aqui nas lojas de materiais esportivos dos Estados Unidos, encontra-se ímãs de todos os tamanhos, para dor no pescoço, dor nas costas e até palmilhas. Eles custam de 14 a 89 dólares. Só no ano passado, a indústria dos ímãs medicinais movimentou 1,5 bilhão de dólares no mundo inteiro. Estão no comércio colchões magnéticos, máscaras para o rosto, braceletes, ímãs para dor nas costas, no pescoço. O médico Paul Roche diz que eles ajudam a manter o equilíbrio de energias no corpo. Em teoria, cientistas e adeptos concordam com uma explicação sobre como eles agem no corpo. Os ímãs criam um pequeno campo elétrico que aumentaria a circulação sanguínea na área machucada, diminuindo a dor e o inchaço e acelerando a cura. O argumento dele contra o efeito psicológico é o uso veterinário dos ímãs. Se um cavalo é curado, não seria por autossugestão. Cada vez mais a medicina vem utilizando-se do magnetismo para salvar vidas. Vejam o que disse o Jornal Nacional. Hospitais americanos estão testando o que no futuro poderá ser a solução para doenças de origem neurológica. É uma nova cirurgia de cérebro. Esta americana sofre há 8 anos de convulsões por causa da má formação de vasos sanguíneos no cérebro. Ela se submeteu a uma cirurgia, mas os médicos não conseguiram operar os vasos localizados em áreas difíceis de alcançar. Mas ela tem uma esperança, uma nova técnica que utiliza ímãs para operar os vasos sanguíneos sem abrir o crânio do paciente. A técnica foi desenvolvida por médicos de um hospital em Chicago. Um catéter especial, mais fino e flexível e com um ímã na ponta, é inserido por meio de uma incisão na virilha. Ele segue por uma artéria até os vasos sanguíneos do cérebro. Com a ajuda de computadores e raio-x, o cirurgião produz um campo magnético em volta da cabeça. A técnica permite que o catéter com o ímã alcance vasos minúsculos com precisão. O médico explica que a cirurgia magnética é um enorme avanço, porque vai permitir o tratamento de uma série de doenças de forma menos agressiva para o paciente. Paul Kelsey sofria de diplopia, visão dupla, por causa de uma anormalidade dos vasos sanguíneos. Ele se submeteu à neurocirurgia magnética e conta que em uma semana estava pronto para voltar ao trabalho. Os médicos dizem que em alguns casos o paciente pode deixar o hospital no dia seguinte. Domingo passado você viu aqui mais um teste do Inmetro, o teste do colchão. Das 20 marcas testadas, 9 foram reprovadas. Anatom, Azteca, Epeda Presidencial, Firmatom, Trorion Orion, Ortosono Supremo, Silverline, Sono LED e Minas Puma Glamour. Você pediu, o Fantástico volta a um assunto que todo mundo encara toda noite. Qual é o segredo para um bom sono? Quem entende do assunto avisa. Sono bom depende da posição de dormir. Quando a pessoa dorme de barriga para baixo, principalmente se o colchão é mole,
existe uma inversão da coluna. Um osso aproxima do outro, então diminui o espaço aonde sai o nervo e dá dor nas costas ou a dor na perna. Qual seria então a posição certa para dormir? A melhor posição realmente seria deitado de lado, sobre um colchão que tenha uma boa resistência, que não seja um colchão mole e que ele esteja com os joelhos um pouco dobrados. Você estaria, na realidade, deixando a coluna totalmente apoiada e os nervos da coluna em boa posição, que pode ser utilizado um travesseiro entre as pernas, que isso relaxa uma perna sobre a outra. Dormir de barriga para cima também pode ser uma boa posição. Desde que também a gente consiga relaxar esses músculos das pernas, colocando um travesseiro embaixo do joelho. Embaixo da cabeça deve ser usado um travesseiro baixo, não mais que 10 centímetros. Pesquisadores da Universidade de Campinas visitaram mais de 50 casas e não acharam nenhuma livre de ácaros, um dos principais responsáveis pelas alergias respiratórias. Nada de tapetes, janelas abertas, nenhum quadro na parede. Esforço concentrado para combater o inimigo da casa. É o nosso amiguinho ácaro. É um bichinho que fica dentro da poeira. E causa a alergia que aflige a família Godoy inteira. De manhã, quando tá frio, é o pior, que aí começa. Um espirra daqui, o outro tosse dali. O ácaro que causa doenças respiratórias é um carrapato microscópico, foco do trabalho deste casal de pesquisadores da Unicamp. Eles montaram parte do laboratório em casa e buscaram em outras residências um material para um estudo inédito, um mapeamento dos pontos críticos da infestação doméstica. Em quinto lugar ficaram as cortinas, juntam poeira. Em quarto, despensas, cuidado com alimentos mal protegidos. Em terceiro lugar, tapetes e carpetes. Em segundo, sofás. Migalhas de alimentos atraem ácaros. Em primeiríssimo lugar, aparecem os colchões. E com um detalhe que nunca tinha sido observado, medido antes. A existência do triplo de ácaros na parte inferior, junto ao estrado, que é mais escura, protegida. A preferência do ácaro por esse ambiente é bem fácil de entender. O homem passa 8 horas diárias sobre o colchão. Nós descamamos, fornecendo escamas de pele humana para o ácaro, que é a comida dele. Nenhuma das 58 casas pesquisadas estava livre de ácaros. Na pior situação, havia 40 mil deles por grama de poeira. 80 vezes o limite aceitável. Essa casa, por exemplo, que nós achamos 40 mil num colchão, é uma casa que demonstra uma falta de higiene e isso deve ser levado em consideração. As pessoas precisam tomar mais cuidado com a poeira dentro de casa. Você pode falar desse universo de acaricidas, é que na verdade, eles chegaram, mas não resolveram o problema. Por que não? Porque a maioria desses produtos, ou eles são tóxicos, ou eles têm um cheiro insuportável, tornando o seu uso indesejável nas casas, nos domicílios. Portanto, o mundo ainda não conhece um produto ideal que possa ser acaricida e desnaturador de proteína e que possa eliminar esses alergenos ambientais que nós mostramos nos slides anteriores. Bem, ao final dessa história, surge no Brasil, em Contagem, Minas Gerais, um produto novo chamado Fumbacnil. O importante desse produto é que ele é uma solução líquida composta à base de isotiazolona. E esse produto, o importante é que ele não tem cheiro, ele não tem cor, ele não é tóxico e comprovadamente ele tem uma efetividade acaricida. Isso com vários laudos em vários institutos de alta confiabilidade no Brasil. Ora, se chega um produto capaz de eliminar o ácaro ambiental e é capaz também de desnaturar as proteínas ambientais, que em última análise é o que provoca a alergia das pessoas, então chega a solução ideal para esse problema dos alergenos ambientais. A gente acredita que esse produto vem para resolver a situação dos alergenos no Brasil e, quiçá, dos alergenos no mundo. Um levantamento do Hospital das Clínicas de São Paulo dá um alerta importante sobre um mal que ataca milhões de brasileiros. A dor nas costas é o segundo motivo que mais leva adultos e idosos ao médico. Ela não vê salário nem formação profissional. Ataca com a mesma intensidade nos escritórios, nas linhas de montagem das fábricas,
no alto dos prédios em construção. Não poupa nem mesmo as mesas de dominó dos aposentados. 80% dos brasileiros já sentiram ou vão sentir essa dor forte na parte mais baixa da coluna, chamada de lombalgia. O vice-presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia explica que as causas podem ser muitas, da degeneração pela idade até tumores, reumatismos e a postura errada associada com o esforço. A maioria dos casos poderia ser prevenida. Só não ser sedentário é um ótimo início para não se ter dor nas costas. Controlar peso, tomar cuidado com postura, são dicas muito adequadas. A dor forte provocada pela lombalgia impede a pessoa de trabalhar. E isso torna a doença também financeiramente dolorosa para as empresas. Nesta, que é uma montadora de automóveis em São Bernardo do Campo, a lombalgia é a principal causa de afastamento do trabalho. Provoca 500 faltas por ano. Um prejuízo que pode ser evitado com alguns minutos de exercício. A ginástica laboral, ela funciona como um exercício, como um jogador de futebol ou qualquer prática desportiva, né? É um aquecimento para o trabalho, na verdade. Isso nos ajuda bastante na reação da prevenção contra a lombalgia. Por isso a empresa investe em fortalecer os empregados para combater a dor nas costas. Nesta sala, trabalhadores do chão de fábrica e dos escritórios aprendem a entender a doença e a se mexer para escapar dela.